galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, em parceria com a Gazeta do Povo, e hoje nós vamos entender como é que funciona um crime de colarinho branco, pra quem já ouviu esse termo, pra quem já assistiu White Collar na Netflix e não sabe exatamente como isso funciona no Brasil, ou já deve ter ouvido falar por aspectos, às vezes, da televisão e tudo mais. Hoje a gente vai entender no detalhe o que significa isso, quais são os seus entranhas também desse tipo de crime, quais as formas mais comuns de corrupção dentro das empresas brasileiras e principalmente como as leis e o judiciário brasileiro impactam a sua vida como empreendedor, a nossa vida como empreendedor. E para isso, talvez o convidado que tem mais palavra para falar sobre isso no Brasil é o nosso amigo Sérgio Moro, nosso conterrâneo curitibano aqui, ou melhor, é de Maringá, mas é nosso curitibano aqui, né, cara? Já é curitibano aqui, né? Pelo amor de Deus. Casei com uma curitibana, então acho que tá valendo. Que ele é bacharel em Direito pela Universidade de Maringá, pela Universidade Estadual de Maringá, é mestre em Direito pela Universidade Federal aqui do Paraná, possui mais de 20 anos de experiência jurídica e investigativa como juiz e ganhou grande renome aí por ser o principal nome, um dos principais nomes por trás da Lava Jato, a principal ação de combate à corrupção da história do Brasil, e obviamente foi ministro de Justiça e Segurança Pública do Brasil em 2019 e 2020. E no dia de hoje, 12 de julho de 2022, está anunciando sua pré-candidatura ao Senado. Então, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Um grande prazer estar aqui no Papo Raiz, falando com vocês. Guilherme, Yuri e Juninho. Eu tive 22 anos de juiz, carreira longa na magistratura, tive muitos casos envolvendo crimes normais, grandes traficantes de drogas, não é tão normal, né? Mas tive também muitos casos envolvendo crime de colarinho branco, o caso Banestado, depois lavagem de dinheiro e principalmente depois a Operação Lava Jato, crime de corrupção, que muitos consideram também um crime, de certa maneira, de colarinho branco. Essa expressão, na verdade, foi cunhada por um sociólogo norte-americano, chamado Edwin Sutherland, em 1939, numa palestra, faz tempo. Já tinha isso lá naquela época? Já tinha naquela época. Achei que era uma coisa nossa isso aí. Sérgio chegou mexendo no baú, ele falou Banestado, ele não sabe o que é Banestado. A nossa audiência, ele não vai ouvir a Copa do Mundo, não sabe 94, ele não viu. Banestado ele não viu. O Sérgio o Baggio perdeu o pênalti. Ele não sabe para que lado o Sérgio bateu o pênalti de 94, a gente sempre tira isso, né? Mas enfim. Cada vez a pedra fica mais velha, mas enfim. Mas sabe que isso é triste, né? Porque a gente vê assim... Eu lembro da Copa de 2002, que foi a última que o Brasil ganhou, mas, por exemplo, o meu filho nasceu depois. Caraca. E minha filha tinha 2 anos na época. Então, eles também não viram. Espero que possam ver o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Por esse ano, por a gente tem dúvidas, A esperança é a última que morre. Fato. E também estamos com o Juninho e com o Guilherme, que possuem anos de experiência investigativa política do Instagram. Achei interessante essa nova função que vocês estão tendo no podcast. Olha, aqui. eu até o final do podcast quero ver se eu consigo uma força aqui do Sérgio para resolver aquele problema de pensão alimentícia que eu tenho atrasado, que tá saindo minha prisão lá. Vamos ver se ele dá uma moral, né? Acho que é hora dele. Deve conhecer alguém lá, né, cara? Ainda deve conhecer. Brincadeira. Prazerzaço falar contigo aí. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Sensacional. Não, tranquilo. Boa. Sérgio, como que a gente pode chamar? Sérgio, doutor Sérgio? Como que é isso? Eu gostava quando eu morava um tempo nos Estados Unidos, o pessoal me chamava Judge Moro. Judge Moro? Achava legal. Caraca. Judge Moro. Não, pode chamar de Moro, Sérgio, tanto faz. É brincadeira. O nosso amigo Morão lá, cara, ele gosta do sobrenome porque é forte, é Moro. Verdade, né? a gente tem um amigo que é o Moro. Morão? O vice-presidente? Morão. Não, ele é promotor. Acho que do clube lá, ele é vice-presidente do paulistano lá. Ele é promotor de justiça. Tá bom. Eu já fui lá em cima, vice-presidente. Não. Talvez no bairro dele ali, de uma associação que eles têm. Moradores ali. Sérgio, a gente tem várias perguntas pra você hoje, Claro. tudo sobre negócio, assim, né? E até deixando bem claro, o nosso cunho nunca foi político e nosso podcast não tem muito esse viés. Então, de fato, Tá bom. o nosso interesse é entender toda a tua experiência como juiz, como ministro, tem uma bagagem gigante para mostrar para o nosso empreendedor normal brasileiro a visão de dentro para fora. Como é que o judiciário enxerga o empreendedorismo e principalmente como que isso impacta também no nosso dia a dia, né? Com certeza. E uma das principais perguntas, assim, que a gente poderia começar por aí, a gente vive diariamente o que a gente chama assim de um manicômio legislativo no Brasil, né? Mudança legislativa tributária o tempo todo, essa incerteza, né? O empreendedor brasileiro ele empreende um cenário de incerteza, né? Para quem vai investir no Brasil sempre tem esse cunho, né? Agora a gente olha, né, esse ano, flexibilização de teto de gastos, aumento do fundo partidário, sempre a gente não tem uma estabilidade, acho que é a palavra, né? Na tua visão, o país Brasil, na sua complexidade, ele precisa de reformas para dar essa previsibilidade e estabilidade para o empreendedor? Ou é uma questão muito mais cultural, que é uma coisa muito mais longo prazo do que a gente imagina?
Brasil ele tem problemas de que a gente chama de segurança jurídica. Segurança jurídica é extremamente importante para dar mais previsibilidade para os negócios, para dar segurança aos investimentos. Então, o Brasil ele tem toda, né, uma dinâmica econômica, é um país rico, a economia persiste apesar dos governos, mas a minha visão é que a gente está muito aquém do nosso potencial. Em parte disso é esse cenário de insegurança jurídica, de mudança constante na legislação e também o fato da nossa legislação ser extremamente complexa. Então, é um lugar comum, por exemplo, no mundo dos negócios, mesmo em relação a investidor estrangeiro, a reclamação de que aqui no Brasil você tem que gastar muito mais com contadores, com exército de contadores, do que você gasta, por exemplo, com uma empresa de tamanho equivalente na Europa ou nos Estados Unidos. Isso acaba entrando dentro do custo Brasil. Eu acho que é parte uma questão cultural, né? Uma mania de querer regular tudo, uma mania também do Estado querer interferir em escolhas que poderiam deixar um pouco mais abertas para o setor privado. Agora, o fato de ser uma questão cultural não significa que a gente não tem que demandar mudanças. É a mesma coisa que a gente sempre viu no negócio da corrupção. Muitas vezes a grande resposta, a afirmação que você tem, o problema é a cultura, né? A cultura da corrupção no Brasil. Isso é válido você apontar, não, é um problema de cultura, mas isso não significa que também você não tem que dar passos concretos para você mudar essa cultura. Não, faz sentido. A gente parece que no Brasil tem uma cultura assim também de judicialização muito maior que países estrangeiros. Parece, né? Não, os números não mentem. É um país de judicialização disparado. Pois né? Né? Você tem dados disso? Tem. O Brasil tem mais advogado que juntando todos os outros países, praticamente, né? É um número absurdo, assim, sabe? O número de advogados e o número de processos. Agora passa de 30 milhões, né? Tem 70 milhões parados. Você já sabe melhor do que eu. Mas na prática, quando compara com os outros países, os caras ficam... Como assim? Eles não entendem, né? Acho que você já teve, né, essa experiência com outros diversos países. Como é que é isso quando chega lá fora? Você fala, não, a gente tem lá 30 milhões, mais ou menos. Dá um processo a cada 8 pessoas ali, né? No máximo. Tem uma expressão famosa, né? Vocês devem ter visto em filme. Cada pessoa, usa muito nos Estados Unidos, cada pessoa tem direito a um dia na corte. E aí o pessoal brinca aqui no Brasil, o pessoal exagera, porque é todo dia na corte. Faz sentido. Então, a gente vê isso muito na questão trabalhista, antes da reforma, que tinha um grande número de reclamatórios trabalhistas, que geram também insegurança. Né? E você não tem aquela confiança dentro do sistema. Eu mesmo, embora eu tenha vivenciado o sistema por dentro como juiz, eu também já tive minhas experiências ruins dentro da justiça. Eu lembro, por exemplo, uma vez morava num condomínio, num prédio que tinha poucos moradores, e um dos moradores parou de pagar a taxa de condomínio. Guilherme, num prédio pequeno... Não era um prédio no Cabral, não. Num prédio com poucos moradores, isso já era um peso grande, porque os outros têm que pagar essa taxa de condomínio. E a taxa de condomínio é um negócio líquido, certo? Ali, para você cobrar, devia ser fácil. Mesmo assim, levou 4, 5 anos. Caraca. Né? Então, assim, isso acaba também... Eu acho que a própria morosidade e a ineficiência do sistema de justiça acaba sendo um incentivo à litigância. Porque muitas vezes quem não tem razão usa a morosidade do sistema de justiça para ganhar tempo. Sim. Tanto assim que nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, na justiça criminal, 90% dos casos acabam com acordo. Que é o que eles chamam lá do... 90%? Plea bargain. Na Justiça Federal e na Justiça Estadual, mais de 90% na verdade. Caraca. É o plea bargain, que é o quê? O promotor e a defesa, e o acusado negociam a pena, o acusado confessa, e normalmente daí pega uma pena menor. E não é impunidade, porque as penas são pesadas, mas menores do que seriam se fosse para o julgamento. Porque se fosse tudo para julgamento, o sistema deles não suportaria até, porque tudo lá é julgamento por tribunal por júri. Aqui no Brasil a gente tentou introduzir esse mecanismo quando eu era ministro, mas o Congresso não aceitou, porque essa cultura de não, que não sei o quê, papapá, e não pode colocar isso, porque tem gente que é coitadinho, que vai ser compelido a confessar, e não sei o quê, como se as pessoas não tivessem autonomia, responsabilidade ou não pudessem tomar suas próprias decisões. Mas qual que é a principal diferença? Mas deixa eu falar só um ponto que corrobora com isso. Eu vi essa semana um dado que mostrava o seguinte, análise dos últimos 2, 3 anos do judiciário,
que os empreendedores, né, os empresários que tomavam processo trabalhista, eles pagavam 48% mais caro do que um acordo que tinha sido feito entre as partes ali, ou até mesmo, né, enfim, pelo reclamante ali, na etapa inicial. Ou seja, os caras falam, não, vamos deixar isso rolar, deixa rolar, ficava 48% mais caro. Os caras fizeram uma análise de virometria e viram que, pô, velho, essa conta tá ficando mais cara depois. Vamos resolver na origem? E aí já existe meio que um movimento, né? A gente sabe, enfim, de várias formas, para conseguir fazer com que as pessoas consigam resolver e litiguem menos, né? Vão brigar menos na justiça, resolvam entre vocês, né? Claro. Até baseado nisso, eu tinha pensado numa pergunta aqui que eu acho que você, pô, tem propriedade para responder melhor do que a gente, que é uma dúvida de leigo mesmo, me colocando como leigo empreendedor. Quando a gente tem um processinho, por menor que seja, né? A gente tá lá, puta, brigando com o Estado, ou tá, né, brigando, às vezes até mesmo com o reclamante, né? Com um funcionário nosso, qualquer que seja. A pergunta que eu sempre me fiz, eu falo, puta, o juiz deve ter muita dificuldade, sabe, pelo número de casos que vocês têm que julgar, de pesar isso. Como é que ele pesa na prática aquela questão do reclamante, do reclamado empresa ou colaborador? Porque pra gente dos bastidores sempre foi aquela coisa assim, né? Eu sei que você não atuava tanto no trabalhista, mas eu queria ouvir a tua opinião. A gente sempre achou que não, puta, a corda rói pro lado mais forte, né? E vai favorecer o mais fraco. Mas é isso mesmo na prática? Como é que é isso? Não, eu não posso falar sobre a justiça do trabalho, Sim. porque eu nunca estou em processo trabalhista, era juiz federal, né? Eu estava em processo criminal. No processo criminal, qual que é a regra de prova que você tem? Que é uma regra, no fundo, que não é só do Brasil, uma regra universal. Você só condena quando você tem certeza. Né? E aí você tem todas aquelas frases que ficam famosas, mais vale um culpado solto do que um inocente preso, mais vale 2 culpados soltos do que um inocente preso, mais vale 10... Essa é nova pra mim. Porque você condenar um inocente, claro, né, criminalmente, hoje a prisão é muito pesado. Antigamente era pior ainda, porque antigamente, basicamente, a pena de prisão é uma invenção do século XIX. Antes do século XIX, você ser condenado criminalmente era forca... Tortura. Morria, entendeu? Pena de morte. Né? Então, você tinha o problema do sangue, né? E até tinha a questão religiosa envolvida. Olha, um juiz condenar alguém, um inocente, à morte, é um problema Pô, você não tem uns pesadelos, às vezes, Sérgio? Não, eu sempre levei a minha... profissão muito a uma sério. duvidazinha ali, uma duvidazinha? Não, na verdade, assim, a regra é a seguinte, na dúvida você absolve, entendeu? Ah, entendi. Então, Pô, sempre falo isso, na dúvida não faz. Os americanos têm uma expressão lá, que é a prova acima de qualquer dúvida razoável. Então, claro, não é qualquer dúvida. Você pode achar assim, ele estava sofrendo um controle mental por alienígenas e praticou o crime. Né? É sempre possível, né? Pode até ouvir isso, mas não cola. Hoje em dia tá bem Mas tem uns difundida casos essa técnica. americanos, já vi até em livro, da pessoa que estava jogando, ela estava compulsiva em jogo de azar, e aí o juiz conseguiu, ela colocou como se ela estivesse doente, viciada, e o juiz absolveu. Tipo, o quê? Deficiente mental, assim? Já vi algumas situações reais, de que o cara é mas tem inocente tudo, até né? que se Certamente. prove ao contrário, né? Então, assim, essa prova que não pode deixar dúvida, né? Exatamente. Então, no criminal é fácil, porque você tem esse standard de prova que é muito... claro que nos casos concretos, isso às vezes pode ter divergência ali na aplicação, mas você segue essa regra. A acusação tem que provar, presumir inocência até prova em contrário, e a prova tem que ser uma prova categórica acima de qualquer dúvida razoável. No trabalhista, o que a gente sempre ouviu que havia, né, que há uma regra de prova que normalmente favorece o lado mais fraco, que é a do empregado. Agora, eu não posso falar sobre esse assunto com muita autoridade, porque eu nunca fui juiz trabalhista. Aí não Mas se tem conectar isso aí com afirmar. o âmbito empresarial do colarinho branco, a lógica da prova, quando um grande empresário, o cara tá lá sonegando e tal, é óbvio. Não, é a mesma fácil pegar, coisa, não? né? No criminal, seja o acusado pobre ou seja o acusado rico, a regra de prova é a mesma coisa. Sim. Né? Então tem que ter ali uma prova categórica. Veja, o pessoal fala muito da Lava Jato. O excesso da Lava Jato. Meu amigo, né? O excesso da Lava Jato. O cara pagou suborno ou recebeu suborno? Simples Aí assim. foi julgado e foi condenado. Foi preso. Qual que é o excesso, né? Excesso nenhum. E ali, normalmente, a gente tinha prova categórica. O gerente que devolveu 100 milhões de dólares, o deputado que tinha 1 milhão e 500 mil dólares depositado numa conta secreta na Suíça que veio de um contrato
da Petrobras. Então, assim, era uma Não tem um situação meio termo, muito né? tranquila. Não tem o meio termo, né? Tipo, não, mas o cara pagou, mas veja bem. Se tiver um meio termo, é inocente. Acho que o meio termo sempre vem assim, a forma, né? Assim, não, mas ele foi filmado de um celular que não é legalizado, assim, sempre. Exatamente. Daí tem essa parte, assim, que daí, pô, que daí você fala, cara, não, peraí, né? Quer ver o absurdo lá que a gente estava vendo? Eu tava pegando essa discussão agora. Quando eu fui ministro, a gente apresentou o projeto de lei, que era o projeto de lei anticrime, falando sobre gravação para utilizar em prova de processo criminal. E, basicamente, para você gravar alguém, você precisa da autorização de um juiz. Então, se eu for gravar uma conversa com vocês e a gente tiver uma conversa incriminatória, por exemplo, você, né, Yuri, fala, eu matei minha sogra, sei lá. Eu não vou falar, mas... Ela acabou de fazer uma plástica, ela tá se recuperando bem. Tá se recuperando tá se recuperando bem. Ele tentou, mas não conseguiu. Então, você precisa ter uma autorização do juiz para fazer isso. Mas a gente colocou lá, porque as pessoas, às vezes, existem situações que você não pode prever. A pessoa pode estar numa situação que ela não prevê que ela vai surgir uma situação que ela tem que gravar. Por exemplo, um funcionário público que aproxima do empresário e pede suborno. E às vezes o empresário, antes de denunciar o servidor público, para ele se garantir, ele quer fazer uma gravação. Gravou. E às vezes ele não tem aquela condição de provocar um juiz primeiro, o Ministério Público, para ele se sentir seguro, ele grava. Então a gente colocou na legislação de que poderia utilizar esse tipo de gravação também. Excelente. Mas o Congresso, Mas é óbvio. o Congresso Aí vem a raiz, veio né? e limitou. Raiz pega. Colocou que só poderia ter gravação sem autorização judicial para prova em favor da defesa. Olha o problemão que o Congresso fez, porque na época a gente falou, vocês estão errados em fazer isso. Que daí perde Vocês estão todo- querendo, até a minha opinião, vocês estão querendo se proteger desse tipo de situação e vocês estão cometendo um grave erro. Ontem veio a notícia, que assustou o país inteiro, da mulher grávida que sofreu lá um abuso sexual pelo anestesista. E qual que é a prova? As enfermeiras gravaram sem autorização judicial. E aí, vai jogar fora essa prova? finge Se que não jogar viu, né? fora essa prova, tem que apontar o dedo lá pro Congresso e falar, ó, vocês são culpados de fazer essa palhaçada. Mas hoje, em regra, não pode usar esse tipo de prova que não é autorizada? Ou tem Pois exceções? vai ter uma discussão de interpretação aí. Agora, o Congresso fez burrada nisso e na época foi apontado, olha, vocês estão fazendo coisa errada em colocar essa restrição. Né? Mas Então você acha- agora vai a ter um ignorância- problema. A ignorância na hora de não passar. Puta, não passou pelo Congresso. É ignorância ou não? Ele tá tão magro agora, dá uma respirada. Que pode Acho que ser, o vai, mais metade, bobo, metade. o mais bobo ali. Tá não tem ninguém bobo lá. É, entendeu? então tá não bom. tem cara ninguém- Não, só pra ter certeza aqui, né? Pra ter não só tem óbvio, ninguém né? bobo. Acho que até pode ser má orientação. Sim. Não entendeu direito que estava votando. Não, mas tinha que mas ter na uma- época, inclusive eu, Pode estava ser. na própria rede social e eu falei, olha, era importante que isso fosse um pouco, cá entre nós, lobby do pessoal que quer impunidade. claro, Né? claro. Impunidade, Mas até- eles têm medo da prova ser usada contra eles em alguma circunstância e tal. Sim. E aí acaba acatando, por sugestão de alguns desses também institutos que tem por aí que tem uma visão Sim. muito liberal do processo penal e, infelizmente, pode ser usada acabam em todos fazendo os casos, besteira. Mas tem um erro aí, os caras tinham que ter flexibilizado um pouquinho. Se for em churrasco de família, tudo bem, ok. não serve como prova, o cara tava bebendo. Se for numa boate entre amigos, também não. Se for jogando poker, puta, muito menos. Mas se for numa conversa, um escritório, aí tudo bem. vai. Tem caminho. Mas deixando claro os ambientes, né? Esse negócio na parte empresarial, assim, empreendedorismo, a gente que é dono de negócio tem todo um cuidado, assim. Às vezes você pega a pessoa roubando e você não pode, tipo, Puta, mandar isso é embora verdade. ali daquela forma, porque isso pode gerar porque você não tem prova, né? transtorno. Normalmente. Então, assim, exatamente. Você pode até ter uma prova, assim. Eu já vi casos que tinha prova, mas não pôde ser usada. Sim. Porque foram provas que não condiziam. Às vezes é com- testemunhal essa prova. exatamente. Daí é uma mais E frágil. aí também. isso, em grande escala, é o que o Moro falou. Mas né? o que eu queria que você explicasse, Sérgio, até para o nosso público mais empreendedor, como é que se dá, assim, uma cultura de corrupção numa empresa? Quando você fala de Lava Jato, fica óbvio quando é uma empresa pública, que tem nomeação Sim, e tudo claro. mais. Mas uma empresa normal, privada, qual que é como que se constrói dentro, normalmente, quais são os casos mais comuns de uma empresa privada se corromper, ou alguns diretores se corromper? Que tipos de situações que normalmente acontece essa corrupção ativa, no caso da empresa? Olha, eu posso até te colocar um exemplo, né? Quando estava na Lava Jato, eu ouvi muito empresários ou
gerente ou diretor de empresa privada que se envolveu nos casos de corrupção lá da Petrobras. E o que a gente ouvia muito era assim, olha, o ambiente do mercado era contaminado. O que eu via muito assim era a regra do jogo, pagar propina para obter contato da Petrobras. Então vai se gerando uma certa cultura, vamos dizer assim, do jeitinho, mas esse jeitinho não no jeito criativo, sim no jeito corrompido. O que a gente vê mais, né, em matéria de corrupção, porque tem a corrupção que envolve muitas vezes o setor privado corrompendo o setor público, mas pode existir também a corrupção exclusivamente privada. Então, às vezes, você tem dentro de uma empresa lá no setor, principalmente de compras, né, gente recebendo suborno de um fornecedor. Presentinho. Viagenzinha né, um brinde, não sei o quê, um brinde fora dos parâmetros. Então, é importante criar uma cultura. Né, e esse é um ponto positivo da Lava Jato, que às vezes as pessoas têm despercebido, que pensam muito nas condenações, nas sentenças, no dinheiro recuperado. Só o fim, né? Esquece o meio ali. Mas eles esqueceram. Né? O que às vezes se deixa um pouco de lado é que ele contribuiu para avançar muito aqui no Brasil a cultura do compliance. Fato. Do compliance anti-suborno, do compliance anti-corrupção. Inclusive, tem estudos, né, que fizeram pesquisas entre empresas. A evolução que teve de 2014 a 2018, em termos percentuais, de empresas que investiam em compliance no Brasil, cresceu significativamente. Tem, em particular, uma pesquisa da KPMG, envolvendo um universo mais ou menos de 250 empresas relevantes, e os percentuais sobem mais ou menos assim de 50 e tantos por cento para 80 e tantos por cento. Claro que às vezes tem um compliance de papel, né? O tigre de papel, o compliance de fachada, para inglês ver. Mas houve uma evolução, e hoje existe, esse é um ponto positivo, existe uma tendência internacional em favor da integridade no mundo dos negócios, que é um pouco dessa cultura até do ISG. Dentro do governance, vez, né? Entra lá a parte do compliance. Né? Fala muito do environment, mas fala pouco do governance. Ali, né? Exatamente. Então, isso tem evoluído bastante. A gente vê as empresas, e também é uma forma que acho que as boas parte das empresas brasileiras aprenderam, que é uma forma que elas têm de se proteger de até distorção. Porque às vezes também o empresário que paga, às vezes ele é um cúmplice de corrupção e às vezes ele está sendo extorquido. Fato. E ele cria um sistema de compliance, um programa de compliance, isso eu já vi, né? A empresa, diante de um pedido impróprio de um político, por exemplo, tem uma boa escusa. Fala, olha, eu não posso fazer esse pagamento porque o meu programa de compliance vai pegar e a gente vai detectar e não tem como, é impossível. Eu, quando estava no setor privado, eu atendi uma empresa estrangeira que ela queria fazer um grande investimento aqui no Brasil, investimento bom, produtivo. E chegou em autoridades, né, de um determinado órgão, vamos dizer assim, e tinha que, para conseguir e tal, tinha que pagar e não sei o quê. Quer dizer, não é aquele pedido explícito, sabe? Mas é aquela coisa assim, mas para isso você tem que conversar com o fulano X, que é primo do fulano Y. Para vender facilidade, né? Quando começa assim, já sabe que se vem a bomba, né? Exatamente. E a empresa nos procurou e falou, olha, a gente não pode fazer isso. Como é que a gente pode resolver de um jeito lícito essa situação? Agora, qual que é a faceta da compliance normalmente? Assim, porque uma empresa grande, a gente entende que pode criar um programa e você tem toda uma estrutura que é capaz de desenvolver um programa do zero. Mas para uma empresa pequena, quais são as principais diferenças de uma empresa que tem uma política de compliance ou que tem uma área de compliance estruturada? Regras de pagamentos, porque às vezes o dono tá lá na sala, ou board, enfim, e não tem aquele contato ali com o cara de compras no dia a dia, né? Quais são as boas práticas de compliance que normalmente você vê que dá mais resultado? Olha, para programas de compliance, você vai ter para grandes empresas, para médias empresas, e pode ter até para empresas pequenas. Tem que adequar segundo a complexidade e segundo a capacidade. Uma pequena empresa não vai investir uma fortuna num programa de compliance, porque isso acaba afetando o ganho dela nos investimentos. Agora, o grande ponto é assim, empresas grandes, empresas médias, o compliance funciona como uma proteção e também funciona como um incentivo para a melhoria dos negócios. Por exemplo, a cultura do ISG não é uma cultura, faça isso porque faça a coisa certa só. Tudo bem, também é fazer a coisa certa.
Mas a ideia do ISG é que você agrega valor, né, ao negócio adotando essas políticas. A questão do compliance é a mesma coisa anticorrupção. Você agrega valor aos seus negócios agindo dessa forma. A gente teve, por exemplo, situações... Estava no setor privado antes de vir agora para o mundo político. Então a empresa queria investir no Brasil e queria comprar ativos no Brasil. Queria comprar uma outra empresa. Ela queria saber... Dentro daquele processo de avaliação da empresa, também queria saber, se a empresa tem programa de compliance, esse programa era efetivo, ela tinha problemas, tem esqueletos no armário. Daí que eu estou me enfiando aí, né? Onde que ela está se enfiando? Porque às vezes você pode estar comprando uma empresa não só que tenha problemas legais, tipo, além do passivo trabalhista, passivo tributário, tem um passivo nessa parte nessa parte por envolvimento de corrupção. Mas vamos supor que você compra também uma empresa cujo modelo de negócios é baseado na corrupção. E aí, você vê, vou comprar essa empreiteira. Nossa, essa empreiteira é muito eficiente, que ela consegue todos os contratos do governo. Aí você compra, aí quando você vai ver... Redondinho o negócio. Né? E aí você não vai fazer isso, e aí você... É difícil pro cara, então o comprador ali é foda, ele fala, porra, tô comprando um baita no negócio aqui, mas assim, vou fingir que não tô vendo. Mas como é que descobre um negócio desse, assim? Mas sabe que até o que você estava falando ali com relação à parte compliance de pequenas empresas, eu sinto assim, né, minha opinião, assim, eu acho que isso parte muito do dono da empresa, assim. Qual é o exemplo que ele dá pro time, né? Porque às vezes você vê, o cara não paga imposto, ele sonega, ele faz meia nota, ele faz sem nota, depende do cliente. Depois ele cobra do compras de ter feito uma sacanagem, assim. Eu acho que a gente tem muito empreendedor que escuta a gente aqui, né? Tem negócios pequenos, médios e grandes. O que é esse negócio de meia nota? Então esse negócio de fatura sem nota pra esse cara aí. Depois, como é que ele exige dessa mesma pessoa? Isso é uma base cultural, né? Da sociedade e das empresas também. Né? Esse é um ponto importante, né, Juninho? Você aprende, as pessoas aprendem mais com o quê? Com palavras ou com exemplo? Perfeito. Aprendem com exemplo. Então não adianta nada você ter um programa de compliance, você ter lá um código bonito de ética, e de repente isso não está vinculando a cúpula da empresa. Perfeito. Tem até uma expressão, né? O compliance tem que ir para o topo, tem que vir de cima o exemplo. Tem uma expressão, velho ditado, que diz que o peixe apodrece pela cabeça. E é mais ou menos por aí. Se você não tiver o exemplo, você não vai conseguir ter um programa de compliance efetivo. Então, na pequena empresa, ainda que você não tenha condições de contratar uma consultoria, de você ter ali um programa de compliance sofisticado, a atitude do proprietário, do dono, do empresário, do dirigente, já faz uma grande diferença. Você pode ter um código de ética. Não adianta você ter um código de ética de 200 páginas. Isso a gente via lá, quando eu fui no Ministério da Justiça, tinha um código de ética da administração pública, lá, sei lá, 50 e tal. Ninguém lia. O que a gente fez? A gente fez um decálogo, né, tipo 10 mandamentos, e fez uma campanha lá no Ministério da Justiça, faça a coisa certa sempre. E aí colocava naquelas situações mais claras qual que é a postura que se esperava do servidor público. Então, não pode aceitar presente e brinde, não pode... aí tinha umas recomendações também de cautela. Se você vai num ambiente que você sabe que é corrompido, né, numa interação com o servidor público, e você tem algum risco, uma coisa que você pode fazer é sempre não ir sozinho. Né? Sempre vai em dupla. Eu, quando era juiz, recebia todo mundo. A gente tem que receber. Advogado, às vezes parte era um pouco mais raro. Mas a gente sempre fazia o quê? Fazia tudo com porta aberta. Boa. E quando tinha uma questão um pouco mais delicada, né, que você sentia que podia ter algum problema, eu pedia para um servidor da onde eu trabalhava, da minha vara, para acompanhar a conversa. Então, só com essas coisas já mostra assim, meu amigo, não adianta você vir com história para cima de mim. Porque daí entra aquela coisa, né? No meio da diversidade é tarde demais para ser cauteloso, né? Então você já sabe que a diversidade ali é um negócio que... Então acho que é algo. Sérgio, pergunta bem holística. Nessa linha de raciocínio, quando a gente fala sobre, né? Estamos falando sobre política, pergunta período coisa político. Chique, não, pergunta bem holística. A gente aposta mais no privado, eu quero dizer apostar no privado no sentido do compliance ter evoluído mais do que 50%, agora vem o ISG e vem outras boas práticas, né? Se aposta mais no privado, ou a gente aposta que o poder público, em razão muito, inclusive, do seu trabalho, de toda essa evolução que a gente teve, ou as duas coisas são juntas, né? Se fosse para apostar, você fala assim, cara, aposta no privado, aposta no brasileiro, que o brasileiro vai corrigir essa porra e vai puxar o Estado.
Como é que a gente olha isso? Quando a gente tá falando sobre o Brasil, a gente fala assim, não, porra, a gente que tem que fazer. Porque o brasileiro tem aquela mania de ficar falando também que, não, mas pô, os caras não fizeram o negócio lá que tinham que fazer. Fuderam aquela lei. Mas aí você vai ver, né, puxar a capivara do rapaz, ele tem também alguma coisinha que ele tá fazendo errado na empresa dele. Onde é que aposta? Não, eu aposto mais no privado. Na evolução obrigado, do Sérgio, privado. Até porque parte do nosso privado tem que se adequar também à legislação estrangeira e às demandas internacionais. E existe uma tendência internacional anticorrupção. Atrair investimento estrangeiro, a empresa hoje quer saber onde está colocando o dinheiro. Fazer negócios no Brasil, isso faz parte do custo do Brasil. Um ambiente corrompido afasta negócios. Porque muitas vezes essas questões de corrupção estão vinculadas também à competição desleal dentro do mercado. Fato. A empresa pagando propina ou suborno para obter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Então isso acaba muitas vezes afugentando não só o investimento externo, mas mesmo o investimento aqui interno. Eu já ouvi de muito empresário, olha, eu não participo de licitações. Porque eu não concordo em participar de licitações, porque eu sei que é um jogo de cartas marcadas. Eu sou esse caso. Eu trabalho na área da saúde, tenho uma distribuidora na área da saúde. Sim. E não entro nesse mercado. Não, a gente não pode generalizar, entendeu? Claro. Mas tem alguns nichos que a gente sabe que são problemáticos. Sim. E as pessoas aí não querem se incomodar, ficam fora. Sim. Então, eu acredito mais no setor privado. Agora, a gente também tem que ser realista. Há uma interdependência. Sim. Né? Você não consegue consertar o setor privado, ou melhor, o setor privado ele não consegue consertar sozinho o público. Você tem que ter ações conjuntas. A parte internacional é interessante, porque, por exemplo, empresa brasileira que negocia na Bolsa de Nova York, tem ações lá negociadas, se submete à legislação americana. E se submete também à jurisdição norte-americana. Esse é o motivo pelo qual algumas das empresas que se envolveram no Lava Jato tiveram que responder ações lá nos Estados Unidos. Entendeu? É verdade. Então isso também ajuda. Muita gente viu isso negativo. Uma violação da soberania e tal. Não, mas ninguém obrigou essas empresas a terem ações na Bolsa de Nova York. Elas optaram fazer lá negócios, se submetem à jurisdição norte-americana. E isso até tem um lado positivo, porque obriga elas a se adequarem e fazerem coisas certas aqui. Aqui eu também vou cobrar, né? A Embraer, antes da Lava Jato, teve um caso, muita gente não se recorda, um caso no qual ela obteve contratos através de suborno, um contrato internacional, acho que foi com um país africano, não tenho certeza dos detalhes. Mas aí ela foi processada nos Estados Unidos, ela fez um acordo, através do qual ela pagou multa e tal, mas ela também se comprometeu a melhorar o programa de compliance dela. A Embraer, hoje, tem um programa de compliance de primeira linha. E ela melhorou muito em relação àquele episódio. Então, assim, também tem esse ponto. Você errar é uma coisa, você persistir no erro é outra completamente diferente. Então, se você se readequar... Então, isso aqui no Brasil também, se acontece, fica mais branda, talvez, a condenação quando a empresa se compromete a uma política de compliance daqui para frente? Ou... nesses casos da Lava Jato, todas as empresas que fizeram acordo de leniência, né, que a lei permite, são acordos com autoridades, além delas se comprometerem a contribuir com as investigações, pagar a multa ou indenização, em todos os casos, normalmente o Ministério Público exigiu que elas adotassem e implementassem um programa de compliance efetivo. Então isso aconteceu com a JIF, por exemplo, isso aconteceu com a própria Odebrecht, isso aconteceu com a Andrade Gutierrez, todas essas empresas tiveram que passar por esse procedimento. Olha, eu tô com um viaduto ali perto de casa ali que eu tô achando que tá ficando meio caro. Eu vou dar uma olhada pra ver se tá funcionando. Uns 10 aninhos, não? Faz um pouco mais, né? Faz um pouco mais de tempo, né? Mas até com relação a essa parte de investimento externo, assim, a gente tem um grupo que a gente organiza aqui há quase 5 anos, chamado Masterboard em Curitiba. E aí eu lembro de uma situação assim, onde tava uma briga entre esquerda e direita, e dependendo da situação que acontecesse naquele resultado, muitos daqueles empresários estavam lá falando, não, eu só estou esperando isso acontecer para ver se eu faço esse prédio, se eu invisto nessa obra ou se eu não faço. E assim, eu queria entender assim, de que forma
que isso pode influenciar no Em quem lado que você empreendedor. vota, assim. Juninho? Oi? Em quem que você vota? É isso? Não. Abre aí, Juninho, abre aí. De que forma esse lado, assim, né, de esquerda ou direita, ele pode influenciar no empreendedorismo, no empresário? Porque eu via que, dependendo da situação que acontecesse naquele momento, os caras não iam investir mais no país, ou estrangeiro investir aqui no país, dependendo da situação. E que forma que isso pode influenciar, assim, com relação à parte direita ou esquerda, ou política? Isso aí é uma questão, assim, esquerda e direita eu não sei, mas, por exemplo, você diz que você não participa de licitações. Certo. Se você tivesse um ambiente não corrompido, provavelmente você se sentiria mais confortável em participar. Eu já ouvi de grandes fundos de investimento estrangeiro, de um em particular, eu vou pedir desculpas para não vou citar o nome, mas já ouvi a seguinte afirmação, olha, a Lava Jato abriu o mercado brasileiro para nós, porque antes a gente não tinha coragem de investir, que a gente entendia que estava tudo contaminado. Com a Lava Jato a gente está se sentindo um pouco mais à vontade de fazer esse investimento. É certo que hoje a gente tem reveses. Ele continua com essa opinião? Mas depois Pois é, faz passa um o nome tempinho. dos bastidores pra saber quem que é. Os caras estão querendo investir, nós estamos aqui também, né, pô? E se eles continuam, né, querendo investir, né? Passou esse tempo, não sei como é que está a visão hoje. Não, tão firme, tão firme. Agora, a esquerda e direita, né, são questões políticas aí envolvidas, mas, em princípio, a bandeira de corrupção está acima dessa discussão. Perfeito. Né? Então, você combater o crime é bandeira da direita, bandeira da esquerda. O princípio é a bandeira da honestidade, né? E a gente queria que os dois estivessem com pressuposto. Essa bandeira. Então, a discussão de esquerda e direita, daí, nesse caso particular que você mencionou, provavelmente tem mais a ver com a identificação dos grupos. Né? O grupo X ou o grupo Y. E tem gente honesta, tanto na esquerda como na direita, e tem gente desonesta, tanto na esquerda como na direita. Mas sabe Mas que eu a acho gente, que também... Você quer falar? É que nessa questão de empreendedorismo, mais do dia a dia, assim, de investir ou não, do fundo estrangeiro, a entrar no Brasil ou não, ele não tem a ver só com a parte ideológica, né, de esquerda e direita, ele tem a ver com políticas públicas mesmo, né? Sim. Porque às vezes o cara ele vai olhar assim, cara, é natural uma política de esquerda ter uma linha diferente da política de direita. E às vezes ele tem tanta oportunidade de entrar em outros mercados que ele olha, puta, por que eu vou assumir... Já tem um risco ali, risco Brasil, já tem o risco do legislativo. Agora, se entrar um governo de esquerda, na minha opinião, análise dele lá, ainda vou ter mais esse risco X aqui, que é das políticas públicas e animais para uma linha e tal. E o cara bota tudo isso numa pilha e fala, cara, talvez não seja o momento de eu me abrir para esse mercado, né? É que o brasileiro tem mais emoção, assim, às vezes não é tanto da razão, não é tanto desse conhecimento, assim, aí vira tipo torcida de futebol esse negócio, né? Uhum. Você vê que tem uma torcida ali para o negócio acontecer e uma torcida para não acontecer, né? E é isso que acaba Deixa eu envolvendo. emendar isso com uma pergunta, porque esses tempos a gente já perguntou isso para um monte de gente, sabe? A gente entrevistou agora recente o Guto Silva, fizemos essa pergunta, e aí, fizemos para um monte de empreendedor alto nível, assim e tal. Sim. E a gente recebe sempre respostas diferentes, como a sua, assim, são sempre respostas muito boas, mas sempre respostas diferentes. Então, uma coisa que eu acho que rola em comum, assim, que eu queria a tua opinião, que é o seguinte: todo mundo fala que, não é mais tão fácil para mudar o esquema, assim, sabe? Tipo, entrou, sei lá, a esquerda, ou, né, manteve a direita. Não vai mudar um negócio que está acontecendo tão fácil. A gente vê pelas próprias reformas. Não sai tão fácil assim uma reforma. Então, às vezes parece que a gente fica preocupado meio à toa. Sabe aquela preocupação à toa? Tipo assim, puta merda, independentemente do lado político nosso, venceu o outro que eu não queria que vencesse. Cara, agora fudeu. Vou parar vou ter que contratar todo mundo agora como CLT, agora eu tô ferrado, bicho. Parece que vai acontecer no outro dia, entendeu? Aquela insegurança. Reseta E eu o já modelo. ouvi, resetou, fudeu agora, vai voltar pro joguinho na fase 0. Eu queria saber de você, quanto tempo dura isso lá? Você que esteve nos bastidores. Demora um bom tempo o negócio mexer bastante, né? A gente tem bastante trava ainda para uma decisão, estou colocando de maneira bastante genérica, né? Para algo afetar e chegar lá. Nós, réis No mortais empreendedor aqui, né? do No dia a empreendedor dia. do dia a dia. É assim mesmo ou não? Estou viajando a maionese. Olha, o que eu diria é o seguinte, a gente tem uma separação dos poderes, então os poderes são independentes, então às vezes você muda o executivo, mas o Congresso tem um perfil, ou muda o Congresso, o executivo tem outro perfil, do outro lado você tem um papel também do judiciário, que acaba influenciando nas políticas públicas. Então, as coisas não são assim tão simples, né? Porque a gente não elege, por exemplo, o presidente da República não é o imperador. Agora, claro, o presidente da República tem muito poder. E, às vezes, o que acontece é muitas mudanças ambiciosas ou reformas acabam sendo obstaculizadas, até porque, às vezes, são muito ambiciosas. É democracia, né? Democracia você não tem assim, um poder absoluto, e você precisa gerar consensos. Hoje a gente tem uma sociedade cada vez mais
fragmentada, você tem uma sociedade com pensamento plural e o dissenso é comum. E às vezes, num ambiente como a gente vê hoje no Brasil polarizado, é ainda mais difícil, porque a dissidência vira uma dissidência às vezes até meio raivosa, meio barulhenta, e uma minoria, mesmo uma minoria política, consegue muitas vezes obstaculizar reformas que precisam de uma ampla maioria. Então as coisas não são tão simples assim. Sim. O que a gente precisava, porém, isso eu acho que vai um pouco na linha do que colocou aqui anteriormente, era a segurança jurídica. A gente tem uns pressupostos, né, que não seriam aí alteráveis, independentemente de quem entra no poder, esquerda ou direita. Então, uma das coisas que a gente tem presente hoje em dia, olha, é importante para o Brasil reduzir a dívida pública. Boa. Se você não reduz a dívida pública, você tem juros crescentes. Há um consenso nisso. E você... Há um consenso em... Não, né? Não vai. Consenso? Não há. Não dizer que tá Consenso. ganhando aí, estão Não com há. investimento aí, Não há. estão botando uns criptoativos. Tô brincando. Tem gente que já tem aquela expressão, dívida, gasto é vida, né, e tal. Então, não é bem um consenso. Sim. Mas eu acho que a gente precisava ter um consenso em relação a alguns temas para a gente conseguir avançar como país, não ficar tudo um fla-flu, né, ou sujeito a muitas mudanças. Certo. Então, ó, você tem que ter política social robusta, sim, mas você acredita na economia de mercado ou não? Se acredita, você tem que ter um estímulo ao setor privado para prosperar. Algo que é importante, um sistema tributário mais racional, mais simplificado, abertura comercial. Enfim, a gente tem uma série de problemas no Brasil. Não estou vendo tanta clareza na solução Mas a desses gente problemas. caminha para polarização ou caminha mais para algo um pouco mais... Mas Mais para polarização ou não? A pergunta é isso, assim, hoje anticorrupção, combate à corrupção é um tema fla-flu ou isso tá mais para consenso? Tá mais para um consenso que muita gente não quer, né? Tipo, No não quer fundo, entrar a no gente, consenso? infelizmente, a gente vive num país que é cheio de privilégios. Entre eles tem o privilégio da impunidade, o privilégio de roubar e não ser punido. Isso, para você avançar, tem que ser uma demanda da sociedade, né, e impor goela abaixo do mundo político. Porque a gente avançou muito com a Lava Jato e depois a gente viu esses reveses. Sim. Né? Essa mesma questão legal que eu mencionei há pouco, né, foi um revés quando mexeram na lei. Sim. Então a gente precisa ter um consenso aí para essa linha, porque de fato eu não conheço um país que se desenvolveu baseado em desonestidade, em alto nível de corrupção. Na verdade, o alto nível de corrupção é algo que atrai investimento e que diminui o desenvolvimento. Mas aqui no Brasil você teve até alguns, né, a pachorra de alguns dizerem que o combate à corrupção prejudicou as empresas e o crescimento econômico, que é uma falácia. Nossa. Mas teve gente que falou isso. Sim, eu ouvi. Teve até um ministro da Justiça Chega do ouvido. que falou isso, né? Uma coisa Então dessa. Depende do tudo bem. mercado imobiliário. Tá brincando. Mas sabe, uma coisa que eu ia te perguntar, assim, é bem raiz de brasileiro, daqueles que não foram pra rua. Vai ter rua esse ano ou não? Não sei, né? Sabe por que eu tô te perguntando? Porque a gente tá do lado aqui da prefeitura, né? E passou aqui hoje na frente. Hoje eles sempre passam na frente de abril, né? E passaram na frente. Por que, na tua opinião, aquilo que aconteceu na época da Lava Jato, né, na eleição anterior, a galera foi pra rua, parece que estava todo mundo mais empolgado. Você tá sentindo essa mesma empolgação ou não? É só eu que tô sentindo que tá todo mundo mais aceitando as coisas. Eu acho que tem coisas aí envolvidas. A própria pandemia arrefeceu muito os ânimos. Fato. E eu acho que em 2018 você tinha uma energia cívica no ar muito forte. Porra. Porque foi a primeira eleição presidencial depois Lava Jato. Então tinha muita gente com expectativa de mudança. E quando a mudança não houve, o sentimento principal foi de desapontamento, de frustração. Quando, por exemplo, o Supremo começou a proferir uma série de decisões, anulando condenação, soltando bandido, isso, mais do que indignação, trouxe desapontamento também. E as pessoas estão um pouco para baixo, de lado. Por isso que eu digo, eu me coloquei agora na política, a gente não pode deixar essas bandeiras caírem, tem que voltar a brigar e ainda que o momento talvez não seja o mais favorável para uma mobilização cívica, a gente não pode desistir, não pode baixar a cabeça e tem que falar a verdade, o que aconteceu e o que a gente tem que fazer. Então tem que retomar aquele espírito, que não é simples, porque mobilização cívica da sociedade
É algo difícil. No final, a maioria das pessoas se sentem mais confortáveis Sim. em ser consumidores do que cidadão. Mais Se prático. sente imponente ali muito na sua própria palavra, não acho que vai fazer diferença eu me mexer sozinho também, né? Por isso quando teve uma bandeira da Lava Jato naquela época, 2018, Sim. 2019, mas- foi muito fácil você participar daquilo. É, pô, um sentimento de justiça, assim, que eu acho que eu tô com 40 anos de Uniu- idade, que talvez eu nunca tinha sentido antes, assim, né? Eu moro no JuVV ali. Nossa geração, e, né? pô, o bairro ali que tava totalmente mobilizado, Em assim, né? Mas talvez era um isso negócio não tenha muito nada bacana. previsto que vai gerar esse sentimento cívico tão forte, né? Tipo assim, não tem uma próxima Lava Jato ou tem? É isso a pergunta. Existe uma próxima Lava Jato? Isso é imprevisível, né? Eu não tô mais na justiça. Pode ser só um e tal. lava-cara, assim, alguma coisinha menorzinha. Eu acho que a gente tem que. Estacionamento, sabe? Você tem Lava Jato. Lavacar. Acho que a gente tem que gerar as condições necessárias. Agora, o que eu posso dizer? Em 2014, quando a gente estava trabalhando lá, no começo, ninguém imaginava, Lava Jato vai ser isso aí. Começou um caso que a gente estava investigando 4 profissionais da lavagem de dinheiro. Ninguém imaginava que ia aparecer o pessoal da Petrobras, que depois ia aparecer deputado, senador, já fazia ideia, presidente não? da República. Não, isso foi num crescendo, né? Foi feito bola de neve. A série Netflix representa bem ou não? Senão vamos meter o pau nos caras aqui. A Netflix? A operação... Olha, ela tem muitas Você assistiu? liberdades criativas. Né? Ora, o Moro tá... Liberdade O criativa. cara te representou bem? Você gostou, não? Não achei mal. Achei que mal, talvez ótimo. não Família precisava elogio. ter tantas liberdades Boa. que criar lá o delegado que tentou se suicidar. Aí o delegado que trabalhou paralelamente no caso. Então, assim... Liberdade criativa é ótima. né? eu acho que a história já era suficientemente rica Certo. Super. sem necessidade desses... Mas entendo ali o recurso criativo, e daí chegou, acho que o momento que o próprio roteirista, o diretor, eles também entenderam, olha, se a gente for muito próximo à realidade, a gente pode ter problemas legais. Fato. Então vamos deixar claro que é uma ficção baseada em fatos reais. Faz sentido. Existe um excesso de foi o preocupação, inclusive, na ficção, né? Pra deixar claro que era ficção. Né? Exatamente. Agora teve um outro filme, né, que foi o Polícia Federal, a Lei é para Todos, Eu vi que isso foi aí. mais próximo dos fatos. Mas também tem a sua dose de liberdade criativa. Sim. Uma das coisas, sim, Sérgio, que eu queria entrar contigo, a gente como empreendedor olha para países desenvolvidos e olha essa estabilidade, essa segurança jurídica, mas acho que fica muito subjetivo para a gente. Qual que é o próximo nível como Brasil para ser um país... Hoje é um país em desenvolvimento, tem todos os aspectos econômicos e tudo mais, mas do aspecto jurídico, do aspecto de reformas do judiciário, enfim... O que você enxerga assim, que são os principais pontos que a gente precisa amadurecer como legislativo judiciário para conseguir entregar mais segurança na prática? Assim? Tem algumas reformas já óbvias assim, que se a gente fizer já começa a deixar um pouquinho mais desenvolvido ou mais estável o nosso sistema? Olha, eu acho que tem uma série de reformas que a gente tem que fazer. Reforma tributária, por exemplo, eu acho essencial. Né? Ter um sistema de tributos mais simplificado, que permita até no futuro até a redução da carga tributária. Hoje, pelo cenário fiscal, não me parece viável, muito viável reduzir carga tributária, mas a simplificação seria essencial. Hoje você tem, por exemplo, só tributo sobre consumo, você tem o PIS, COFINS, o IPI, aí você tem 27 estados com ICMS diferente, e você tem lá 6 mil municípios com ISS diferente, que gera um carnaval tributário. Então gera muita incerteza e insegurança. Eu sei bem isso. No campo da justiça, você precisa ter mais certeza. Não pode ser, por exemplo, na justiça criminal, um processo levar 20 anos. Alguém cometer um crime ser condenado que cometer um crime, seja um grave crime ou seja um crime pequeno. Mas tem como reduzir isso na prática? Tem, é só fazer reforma. Olha, aí a gente tem que ser bastante sincero, Yuri. A gente não é atrasado por acaso. A gente é atrasado porque tem gente que tem interesse no atraso. Perfeito. Né? Então não é uma coisa assim natural. Claro que a inércia é uma das forças mais poderosas do universo. Então você mudar, reformar, é difícil. Mas a inércia interessa muita gente. Então, na própria questão criminal, interessa para o cara ser julgado agora ou daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos. Interessa para o cara pagar dívida agora ou daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos. Então, tem gente que ganha com o sistema como ele é. A gente não pode ter ilusão que só tem perdedor quando o sistema não funciona. Tem ganhador também. Então, a gente precisa vencer esses interesses, que eu até falo, olha, esses interesses são contra-majoritários. Sim. Eles não são do interesse. Esse sistema não é do interesse da maioria da população. Que a maioria da população sofre com esse sistema
e não tem acesso a esses privilégios, que são de poucos. Mas esses interesses contra-majoritários são poderosos, são fortes, e aí impedem muitas vezes a mudança. Até trazendo esse lance de privilégios, assim, eu sinto assim que são poucas empresas que têm condições até de contratar um tributário, assim, um advogado tributário para cuidar dessa parte da empresa. E é super importante isso, quem é empresário sabe o quanto é importante a gente cuidar disso. E aí eu vejo assim, como privilégio da empresa ter uma condição para isso, o quanto ela se beneficia da própria lei. Né? Porque hoje em especial aqui, tenho um investimento em cima disso. Eu vejo o quanto a gente ganha com isso. O Yuri tem um escritório de família focado nisso e o quanto da demanda tem, mas os pequenos e médios empresários às vezes não têm essa condição. Né? Então precisaria que tivesse uma mudança na lei para que, mesmo sem esses privilégios financeiros, eles conseguissem se beneficiar disso. Porque às vezes só a assim, informação já liberta, assim, né? Tipo, eu tinha restaurante, né, até há pouco tempo atrás, e hoje eu ainda estou nesse mercado. E só a informação de, putz, tem um produto aqui que a alíquota é monofásica, ou que a alíquota é zero. Só a informação, você vai mudando o sistema lá, tira a alíquota ali do imposto e coloca 5%. zerado. 5%. Cara, eu pegando 5 anos para trás, é 100 mil reais que eu paguei errado, sabe? Às vezes é só a própria, como você falou, né, uma pessoa tendo assessoria, né? Ô, Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta. Baseado nisso que você falou agora sobre a questão dos poderes e até mesmo aquela lógica da alternância de poder, enfim, queria saber a tua opinião no sentido de... a gente teve uma última eleição que mudou cadeira pra caramba, né? Sim. Mexeu pra caramba, né? Primeiro, já houve um progresso com essa mexida de cadeira, porque a gente que fica bastidor e que fica, sabe, fora do bastidor ali, a gente fica sempre, pô, sei lá, entrou Tiririca, daí a gente fica tirando onda, né? Porra, Tiririca, não sei o quê. Eu nem sei o que Tiririca fez, eu nem posso falar mal dele, coitado. Mas é mais pela brincadeira em si, né? Pela situação. Daí a gente fala, pô, entrou Tiririca, ok. Mudando cadeira, o negócio progride ou é mudando a cultura, a cabeça do cara que tá lá? Porque às vezes me parece, estando fora, que tem que mudar a cadeira, porque daí se tem que mudar a cadeira é mais fácil a gente falar assim, porra, vamos tirar os caras que estão lá, porque se botar uns caras novos... É o mais óbvio, né? Entendeu? Parece o mais óbvio. Esse é o caminho mais óbvio ou não? Olha, eu acho que o brasileiro tem que aprender melhor a votar, né? Escolher os seus representantes. Então, em 2018, realmente... O Tiririca é bom ou não? As piadas são boas, ele tá perguntando. Ele era engraçado, né? Foi foda, ele foi votado pra caramba, velho. Claro que foi. Não, você teve uma grande renovação do Congresso em 2018. Mas muita gente que entrou prometendo que ia fazer algo diferente, hoje está fazendo a mesma coisa. E às vezes até pior do que se fazia anteriormente. Então tem que tomar cuidado também com esses falsos começos, com essas falsas promessas. Então o que tem que fazer o brasileiro? Ele tem que pegar lá o candidato, né, vamos dizer assim, pesquisa o histórico, não tanto o que a pessoa fala, mas o que ela faz, aquela história do exemplo. Playbook para votar. Playbook para votar. Então, quem que é essa pessoa? Pesquisa o histórico e tal, e tem que cobrar. Eu acho que uma das grandes reformas que a gente tinha que fazer aqui no Brasil era o voto distrital, né? Pro eleitor, pro representante ficar mais perto do representado e o representado poder cobrar. Então, você ter, por exemplo, o distrito aqui de um bairro de Curitiba, né? Você ter um deputado desse distrito. E aí você sabe quem é. E quando o cara quando o cara não age da forma adequada, os eleitores daquele distrito poderem cobrar. É tipo o vereador, né? O vereador que fica com a orelha quente, me cara. entregar um pacotinho de doce. Não, o meu vai entregar um pacotinho de doce. O vereador tem a orelha quente, cara. Né? Mas o vereador é assim, né? Em tese, ele fica ali naquele bairro, postando as fichas dele, né? Normalmente ele foca um pouquinho mais. Não que seja a solução que vai resolver todos os problemas. Mas é importante que as pessoas saibam escolher e buscar mudança. Quando eu falei também assim que as reformas não saem porque tem gente interessada no atraso, também vamos deixar claro. Eu não estou falando que tem uma sociedade secreta, né? Na conspiração e tal. Mas tem muita gente... tem muita gente interessada no sistema que está atualmente. Tem gente que ganha. E essas pessoas, às vezes, até atuando de maneira independente, mas acabam sendo uma força que impede aquele desejo de mudança que está difuso na sociedade. Fato. Por que você tem impunidade da grande corrupção, por exemplo? Qual que é o número de brasileiros que praticam crime de grande corrupção, que ganham lá propina e suborno milionário encontrado da Petrobras? É uma percentagem ínfima.
Mas por que você não consegue mudar a lei ou o sistema para punir essas pessoas? Porque são pessoas que conseguem, né, na convergência de interesses, inibir a transformação, inibir as mudanças. Distribuem bastante recurso. Em outras palavras. Em parte, sim, né? Boa. Mas em parte, para você ter mudanças reais, você precisa ter aquela mobilização cívica que a gente falou. Isso aí. E a Pra gente rua. perdeu essa janela de oportunidade em 2018, quando tinha um momento. Faz sentido. E aí, infelizmente, entrou gente que dizia uma coisa e fez outra completamente diferente. Temos que trazer uma nova Lava Jato aí. Até como Provocar juiz, isso. assim, né? Eu acho que você estava numa função ali de exercer, né, a sua função, mas você colocou em xeque, assim, eu acho que muitas coisas na sua vida pessoal até, assim, né? Você abriu mão de muitas coisas para conquistar aquilo que vocês conseguiram conquistar, junto com a Operação Lava Jato e tudo isso, assim. Daí eu queria te perguntar, assim, até com relação a isso, assim, como na profissão juiz, assim, tudo que você viveu, né, e teve que sofrer as consequências dessa decisão, das decisões tomadas e de ir até o final dos processos, isso tudo, hoje, olhando para trás, assim, fez sentido? Você faria tudo de volta? Acho que sim, né? Eu trabalhei, acho que eu lutei um bom combate. Fiz, junto aqui no Paraná, a partir de Curitiba, a gente escreveu uma página da história do Brasil diferente, que a gente conseguiu romper com a impunidade da grande corrupção. A gente viu gente que se achava acima da lei, sendo julgada e sendo responsabilizada e sendo presa até, arcando com a consequência dos seus crimes. A Petrobras divulgou oficialmente que conseguiu recuperar, por conta da Lava Jato, 6 bilhões de reais que tinham sido pagos em subornos. Isso só do recuperado. É né? muita grana. Recuperado, dinheiro que entrou no cofre, não é uma estimativa. É. Não, os danos, na verdade, são muito maiores. A Lava Jato teve reconhecimento internacional. Eu, algumas vezes, viajei ao exterior e o pessoal olhava, como é que vocês estão conseguindo fazer? Tinha uma ponta de inveja saudável, entendeu? De vários países. A gente exportou provas. Né? Por exemplo, eu estava uma época lá andando em umas ruas, estava morando no exterior, andando na calçada de uma rua de Washington, passou um rapaz por mim e começou a falar comigo num português esquisito. E aí falou, não, eu conheço você. Português esquisito. Português esquisito. Você é o Sérgio Moro, tal. Aí ele era fã da Lava Jato, no final da história. Ele é de Angola, daí o português esquisito por conta disso. Entendi. E a história é que a Lava Jato tinha influenciado lá a mudança do presidente, porque tinha sido descoberto que o presidente anterior, que até morreu recentemente, Morreu, né? Morreu ontem, acho que teria recebido suborno ou financiamento legal de uma empreiteira brasileira. Sim. O Peru teve 4, 5 ex-presidentes processados, alguns presos criminalmente. A Colômbia, né? Você falou da série do Netflix. Eu fui dar uma vez uma palestra em Medellín. Fui convidado por uma associação de juízes lá Porra, na você teve Colômbia. coragem lá? Não, Medellín Outros já... tempos. Não, desculpe. Você. É mais tranquilo que Rocinha, mano. Cali. Fui pra Cali, não Cali. pra Medellín. Ah, não, Cara, Cali é Mas outro Cali patamar. já Cali é perigoso. é outra cidade, né? Sim. É perigoso. Muito diferente do que foi no passado. Mas fui lá, Associação de Magistrados, e achei engraçado porque todos eles eram fã da série. E aí ficavam perguntando, mas isso aconteceu mesmo? Mas você é Isso tão diferente aconteceu mesmo? do Sérgio Moro da TV, Mas né? agora você mudou, né? Não, mas assim, o impacto que isso teve no mundo, Moro, é indiscutível, assim, eu acho que isso não... Sei. Mas a parte, assim, até pessoal, assim mesmo, da vida, porque mudou totalmente, né? Depois que você né, virou uma pessoa totalmente pública, tudo isso, assim, né? Isso impactou demais, assim, essa mudança, assim. Como é que você vê isso hoje, olhando para trás, assim? Olha, teve um grande ônus pessoal, né? Tanto para mim como para minha família. Realmente... O Juninho quer saber se você tem mais cabelos brancos ou você pinta o cabelo. eu sou... São mechas? Esse cabelo branco é mecha? Você faz ou é natural? A hora da verdade. Que todo mundo queria. Nada de mecha aqui. 100% O cara orgânico. ganhou cabelo branco pra caramba, velho. Só ver as fotos, né? Já é o ônus, né? Ainda bem que não perdeu, poderia ter sido pior. Cara, mas eu acho que é uma curiosidade, assim, que Não, é um ônus todo mundo pesado. tem. Tem uma gratificação grande pelo trabalho realizado. Né? Eu acho que da minha própria família, meus filhos, tenho um grande orgulho do que foi feito, mas tem um ônus pessoal que é pesado. Fato. Agora, eu tinha uma carreira antes, né? O pessoal me conhece mais pela Lava Jato, mas eu tive, como o caso Banestado, eu tive processos envolvendo grandes traficantes de droga, eu tive processo contra o Fernandinho Beiramar. Caramba. O pessoal fala do interrogatório do Lula, eu interroguei o Fernandinho Beiramar também. Caraca, não sabia. Fui juiz corregedor de presídio federal. Qual que deu mais medo?
Desculpa, não, continuando aí os processos. É pra falar. E tive um processo uma vez que foi um negócio meio... até bem inusitado, né? Que um dos líderes do cartel de Juárez veio para o Brasil com identidade falsa, aqui para Curitiba. Caraca. E investiu dinheiro de tráfico de drogas aqui, principalmente em propriedade imobiliária. Foi descoberto e, de repente, era acusado lá num processo da minha vara por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas entre o México e os Estados Unidos. Então, tem umas histórias interessantes. Legal. Então, só que, claro, tudo isso te traz um ônus de segurança, Pra caramba, de né? dificuldade. Agora, como a Lava Jato, realmente não teve igual na minha carreira. Foi um trabalho, em parte, muito gratificante. Do outro lado, tem um ônus pesado, que, no fundo, a gente responde até hoje, né? Tem muita acusação falsa, muita mentira, muita bobagem que fala. A sensação da gente vendo as coisas é que quanto mais vocês iam puxando uma coisa, você fala, meu Deus, não pode. Não acabava, né? Ia puxando, chegava ao fim do negócio, né? Isso. Chegou ao fim, não? Olha, chegou ao fim... Ao fim do começo. Pelo menos da Lava Jato, né? Assim, puxamos a última. Eu acho que em 2018, quando eu saí, no final de 2018, a maioria dos processos que eram da competência de onde eu trabalhava, né, daqui de Curitiba, eles já tinham seguido o seu curso. Tá? As pessoas mais importantes tinham sido julgadas, tal. Claro que tinha ainda um rescaldo relevante, mas, assim, falando em nível de corrupção no Brasil, tinha muita coisa para ser processada. Sim. É que chegou um momento que o Supremo passou a entender, não, só fica na 13ª vara aqui, né, onde eu trabalhava, casos relacionados à Petrobras. Casos de corrupção que a gente tinha descoberto na Caixa Econômica, em Angra 3, Caramba. no Ministério do Planejamento, a gente acabou tendo que mandar para outro. No pedágio, a gente acabou tendo que mandar para outros juízes. E eles... Então, tinha muita coisa para fazer. Puxava um fio da meada e ia caindo... Tinha uma expressão, né? O saudoso lá ministro Teori Zavascki que falava que puxava uma pena e vinha galinha. Realmente era um negócio grande, pesado. Muita gente, né? Sérgio, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui conversando, na verdade. E tem muitos assuntos aqui que a gente gostaria de entrar, mas a gente sabe que tem horário e tem que respeitar. Mas eu queria colocar a última pergunta, até partindo do pressuposto, assim, que houve um ciclo teu ali como juiz que se encerrou, que você entrou como ministro, e que hoje está indo para outra fase. Mas quando você olha dos ganhos da Lava Jato e todos os, vamos chamar de retrocessos que houveram nos últimos anos, você entende, assim, que a gente está olhando um panorama de segurança jurídica para o âmbito empresarial brasileiro nos próximos anos, se seguir o que está acontecendo, ou a gente só vai conseguir entregar isso para o empresário brasileiro se a gente tiver uma grande mudança, uma mudança no Congresso, uma mudança no judiciário como um todo, de visão, de jurisprudência, ou não, estamos caminhando, né? A construção de um país é uma luta permanente. Então, eu estou me colocando, por exemplo, agora no mundo político, sou pré-candidato ao Senado aqui pelo Paraná, e a mesma situação, para você querer mudar o país, você tem que fazer boas escolhas, e essa é uma luta que não se encerra. O que a Lava Jato mostrou você ser um país corrupto, o Brasil ser um país corrupto, não é um fato da natureza. Tá? Não é um destino manifesto do Brasil ser um país corrupto. Então você consegue mudar. Agora, ela ilustrou também que essa mudança envolve uma luta permanente. Então, ela avançou muito a Lava Jato, depois teve retrocesso, porque teve uma reação no mundo político. Então, o que a gente tem que fazer? Retomar essas bandeiras. A mesma coisa vale para outras reformas. A reforma tributária, essas reformas culturais de integridade das empresas, essa questão ambiental, essa questão de inovação e tecnologia. No fundo, não tem almoço grátis, né? Aquela velha história. E tudo que se faz, você precisa de planejamento, dedicação e esforço. Na segurança pública, quando fui ministro da Justiça, a gente tinha a mesma situação. As pessoas acham que você vai num governo, né, e numa posição de poder, você vai puxar um coelho da cartola, não, e resolveu todos os problemas. Não. É planejamento, dedicação e esforço. Vou te dar um exemplo aqui bem singelo, mas para o nosso telespectador, ouvinte, compreender bem. Fronteira. Né? Nós temos uma fronteira complicada, é muito extensa, passa muito contrabando, droga e arma. A gente criou um programa lá que a gente chama Programa Vigia, para melhorar o controle das fronteiras. Nunca você vai ter um controle 100%. A gente não tem condições de construir um muro também, e nem é desejável.
Mas onde a gente implementou o programa Vigia, as coisas melhoraram. O que era? Faz um diagnóstico da região e apresenta soluções. Então a gente pegava batalhão de polícia de fronteira e ia lá. E a gente via a situação. Tá, por que o batalhão não está funcionando bem aqui? Em região de rio não tinha barco. Não tinha rádio comunicador. Não tinha óculos de visão noturna. O feijão com arroz. Realmente. Na infraestrutura. Daí o que a gente deu? Deu os equipamentos, deu treinamento, capacitação e pagou gratificação por horas trabalhadas no programa. Onde a gente fez isso, os níveis, né, o índice de apreensão de drogas, armas e contrabando foi lá para a estratosfera. Entendeu? Agora, é uma coisa que você faz de imediato no país? Não. Você vai ter que passo a passo ir melhorando e leva tempo, custa dinheiro e custa dedicação. Então, assim, não existe uma fórmula mágica. Tacaram Né? feijão Então, com as arroz. pessoas, Né? exatamente, as pessoas às vezes têm uma noção do país. Você elege um presidente X e o presidente tudo, X né? vai puxar um coelho da cartola e melhorou o Brasil. Não, Num discurso acaba tudo. exatamente. É planejamento, dedicação e esforço e tem que ser permanente. Aí as Frequência coisas muito bom. melhoram. Eu acho que o empreendedor brasileiro sabe disso melhor que ninguém, né? Porque é uma luta diária Sim. para você também conseguir construir qualquer coisa nesse país, né? E faz todo sentido. Altos e baixos, né? O tempo todo, né? É fácil se Yuri? apontar, né? Você elege, acho que daí apontar é a forma que vai ajudar de alguma forma. Bom, Sérgio, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter Obrigado. participado desse papo. Parabéns pelo trabalho maravilhoso ao longo desses anos no Judiciário como ministro e obrigado pelo teu tempo. Espero, né, que você consiga atingir seus objetivos aí dentro dessa candidatura que está indo ao Senado e que a gente puder receber você ao longo desses próximos meses aqui. Vai ser um prazer também. Obrigado. Eu fico à disposição. Acho que tem muita coisa que a gente pode falar sobre compliance, sobre ESG, sobre cultura corporativa. Né? E a gente nem precisa falar sobre política e tal. Ele sabe que a vibe aqui é outra, né? Mas eu agradeço também a gentileza. Sobre vinho, Gostei do vinho futebol. também, só um golinho aqui, viu? Já deu pra molhar as palavras. Isso. Mas Pô, muito a gente obrigado. tentou foi um dar uma prazer. ludibriada ali no vinho. Eu achei que ia colar essa. porque E você a ia tomar Breta, vinho. caixa preta. Fiquei me Ah, segurando cara, aqui ele nas é muito perguntas, bom, ele é o muito tempo bom. todo, Foi só de cara. golinho ali, nem Ele é sentiu muito bom, nada. cara. Não, tem muito Saídas, aprendizado. assim, boas. De demais. verdade, as coisas que você passou, enfim, tanto como juiz, como ministro e como pessoa, tem muito aprendizado que a gente tem que levar pra vida também. É isso aí. Pra Gui, quem- Juninho, recados paroquiais finais. Pra quem tá ouvindo a gente, né, ficou até agora, que final, assim, não deixa de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você conhece, que acredita ainda na honestidade, que acredita que as coisas podem ser feitas de uma maneira sustentável. Que fica reclamando do Brasil com a bunda sentada na frente da televisão. Normalmente tem os revolucionários do sofá, né, que eu apelidei carinhosamente essa turma. Mas assim, é possível, né, eu acho que a mudança começa pela gente, né, pela cultura do povo, né, e aí isso pode estender a uma empresa, ao time, então compartilha esse episódio com aquela pessoa que você gosta, que vai fazer diferença na vida dela. Muito bom, Gui. Quer passar o próximo episódio aí? Cara, o próximo episódio, nós temos uma galera de episódio top aqui, hein, velho. Sim. Amanhã vai ter Isabelle Miranda, que é sinistra também. A Isabelle, ela puta influência. Mas o pessoal da Mondelez vai estar aqui, cara. Empresa absurda essa, hein? Top. Não, tem muita gente. O próximo bastante episódio gente é com a legal aí, Isabelle, velho. que ela é Tem criadora bastante de conteúdo, tem bastante conteúdo. E ela, você tá ligado que ela tem uns cachorros lá que tem mais de 7 milhões de seguidores, um negócio assim. A gente cachorro com 7 pega, milhões. tipo, uns conteúdos assim que a gente consegue aprender num negócio que a gente nem imagina. Ela criou conteúdo pro cachorro e a gente consegue gerar grana bizarra hoje pra empresa com esse tipo de conteúdo. É isso, Gui. É isso? É isso aí. Um abraço e a gente se vê. É né? isso aí, galera. É um Próximo episódio por podcast. semana do Melhor Estilo Papo Raiz. Valeu! Valeu.